Saudações, gente! Nesse vídeo vamos dar uma olhada rápida na quimiossíntese. Então, assim, você já viu que nos ecossistemas é importante que haja, não é importante não, tem que ter, é essencial que haja uma fonte constante de energia. Essa fonte constante de energia fornece justamente energia para os organismos que são chamados produtores, que ocupam o primeiro nível trófico, produzirem as substâncias que servem de alimento para eles. Então, assim, esses organismos produtores são os que são capazes de realizar, por exemplo, a fotossíntese, que é a que está mostrada aqui no quadro, e a quimiossíntese, que é a que nós vamos ver em seguida, né? Síntese, né? Se refere à produção de substâncias orgânicas, que servem de alimento para ele, mas também para os outros organismos do ecossistema. Então, voltando aqui, um esquema geral da fotossíntese, bem simplificado mesmo. Então, assim, de novo, né, nos ecossistemas é preciso haver uma fonte constante de energia. Como a gente normalmente só vê a fotossíntese, eu só destaco a fotossíntese no ensino médio, então, normalmente quando se fala em fonte de constante de energia, você está pensando no Sol, né, na luz solar. Então, está aqui o Sol como fonte constante de energia, ele fornece energia luminosa, os fótons de luz. Esses fótons de luz, eles vão ser captados por um sistema bioquímico. Aí na fotossíntese tinha aqueles fotossistemas, que eram complexos proteicos que têm moléculas de clorofilos e outros pigmentos, né, que captam essa energia luminosa. Aí eles vão converter, tá, esses sistemas bioquímicos aqui, eles vão converter essa energia luminosa em outro tipo de energia, em energia potencial química, que é a energia armazenada na estrutura das moléculas, tá certo? Como os átomos estão arranjados e ligados. Então, assim, o sistema bioquímico ele vai pegar, por exemplo, difosfato de adenosina e fosfato inorgânico e gerar ATP, que armazena energia potencial química. Vai pegar o dinucleotídeo de nicotinamida e adenina e vai converter ele em NADPH, dinucleotídeo de nicotinamida e adenina fosfato reduzido, né, com aquele hidrogênio ali, que armazena energia. No caso da fotossíntese, o processo usa água também, aí eu só botei isso aqui para lembrar que o oxigênio que é liberado pelo processo de fotossíntese, o oxigênio molecular, esses átomos de oxigênio, eles vêm de átomos de oxigênio da água. Tá? Então a água fornece esses átomos de oxigênio para gerar esse oxigênio molecular aí. Então, enfim, o sistema bioquímico ele consegue converter a energia luminosa em energia potencial química. Essa energia potencial química, depois, na segunda etapa da fotossíntese, é usada, tá, para transferir energia justamente para um ciclo, vamos chamar assim nessas sínteses, ciclo de assimilação do carbono. Ocorre essa assimilação do carbono nesses ciclos. No caso da fotossíntese, o ciclo é chamado ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses. Então, esse ciclo de reações aí, ele utiliza CO2 como fonte de átomos de carbono, utiliza energia potencial química, que é fornecida por ATP e NADPH, que são gerados por esse sistema bioquímico aqui, né, a partir da conversão da energia luminosa em energia potencial química. E esse ciclo vai gerar, no fim das contas, substâncias orgânicas que servem de alimento para o organismo fotossintético e também para quem se alimentar deles. No caso da fotossíntese, quando você vê aqui no finalzinho do ciclo o produto final, né? No ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, você vai ver o gliceraldeído 3-fosfato, ou fosfogliceraldeído, que inclusive a partir dele pode ser produzida a glicose. Mas são produzidas outras substâncias orgânicas também, várias outras inclusive. Então é importante lembrar que aqui se produz substâncias orgânicas utilizando CO2 como fonte de átomos de carbono e a energia potencial química, tá, que é gerada a partir da conversão da energia luminosa. Certo? Aqui está a equação simplificada da fotossíntese. Essa equação simplificada, gente, lembrando, ela não representa uma reação química, ela representa o processo, com os reagentes principais e produtos principais. Então, a fotossíntese é um processo que usa CO2 como fonte de átomos de carbono, usa água e emprega energia, né, que no caso aqui é energia luminosa, para gerar. Aí, normalmente, a gente exemplifica, né, com a glicose, representando substâncias orgânicas, glicose, C6H12O6, e gera oxigênio também. Tá? O objetivo, digamos assim, mas não é o objetivo, porque o negócio não está pensando nada, é gerar substâncias orgânicas como a glicose. Então essa é a fotossíntese, que é o processo executado por organismos autótrofos que a gente destaca no ensino médio. Agora, além da fotossíntese, tem também a quimiossíntese. Por quê? Porque tem lugares em que não existe, ou não está disponível, não chega, não atinge o lugar, a luz. Então tem de haver uma outra fonte constante de energia. Então vamos ver aqui um exemplo de quimiossíntese. Então muito bem, gente.
A quimiossíntese, ela ocorre em locais onde não há luz disponível. Tá? Por quê? Nesses locais onde não há luz disponível, por exemplo, tá? Tem ecossistemas. E esses ecossistemas, mesma coisa, precisam de ter uma fonte constante de energia e organismos autótrofos, né, que são os produtores que fornecem compostos orgânicos, tanto para eles, né, de alimento para eles, como também para os outros que vão se alimentar deles. A quimiossíntese, em geral, é um processo que assim, não é um só. Inclusive a fotossíntese também não é uma só. Tem várias quimiossínteses diferentes, com subtipos e tudo mais. Assim, as mais importantes, talvez, sejam as quimiossínteses que são realizadas pelas chamadas sulfobactérias, que aí empregam compostos com enxofre, que é o que eu vou usar aqui de exemplo, as ferrobactérias, que usam ferro, e nitrobactérias, talvez seja mais importante, mas não para entender quimiossíntese, mas assim, de aparecer em provas importantes para o nível médio. As nitrobactérias, que empregam compostos nitrogenados. Eu vou usar exemplo aqui de sulfobactérias. E antes de eu prosseguir, detalhe. Aparentemente, somente bactérias e arqueias, ou seja, organismos procariontes, que conseguem realizar quimiossinteses. Tá? Eucariontes não. Então, de qualquer forma, essas sulfobactérias, elas habitam, por exemplo, profundezas oceânicas, onde a luz não chega, mas tem lá aquelas fontes hidrotermais, em alguns locais, que jogam uma solução em altíssimas, água, né, com um monte de compostos, em altíssimas temperaturas. Um desses compostos que sai é o H2S, o ácido sulfídrico. Tá? Então ele jorra lá e vai ser usado na quimiossíntese. E CO2 está dissolvido na água do mar mesmo. Então como é que acontece a quimiossíntese? Essa, por exemplo, mas as outras é a mesma lógica, tá? São a mesma lógica. Não tem o Sol para fornecer energia luminosa, como fonte constante de energia. Então, no caso aqui, a fonte constante de energia, que vai fornecer energia para um sistema bioquímico converter essa energia em energia potencial química, gerando ATP e NADPH, que vão fornecer energia para um ciclo de assimilação do carbono, você vê que essa parte aqui é praticamente idêntica da fotossíntese. Pelo menos assim, na lógica e no contexto aqui do ensino médio. Não tem energia luminosa, mas pode ter o seguinte, pode ocorrer no local reações redox, que são reações de oxidação, redução, exergônicas, que liberam energia. Lembre-se, reações de oxidação e redução, reações redox, são aquelas nas quais ocorre transferência de elétrons. Oxidar é dar elétrons e reduzir é adquirir. Tá? Aqui na biologia, os exemplos que a gente usa são de reações assim, tão favoráveis que um que transfere elétron para o outro, quando ele transfere com energia muito grande. Então essa transferência libera bastante energia. No caso aqui é PQ, energia potencial química. Isso que eu botei aqui, ó, X com a bolinha vermelha mais Y, o X é uma espécie química qualquer, pode estar considerando elemento, substância, enfim. Uma espécie química qualquer e Y outra espécie química qualquer. Então, numa reação de oxidação e redução, o que acontece, por exemplo, é a transferência de elétrons, aí a bolinha está representando os elétrons, do X para o Y. Então, o X sofreu oxidação, né? Oxidar é dar elétrons, e o Y, redução. Reduzir é adquirir. Mas quando o X transfere elétrons para o Y, ele transfere com alta energia, e essa energia é liberada, tá? É energia potencial química, que é liberada para o sistema bioquímico, que vai converter em outra forma de energia potencial química, que fica armazenada nas moléculas de ATP e NADPH. Tá? Então não tem luz, a luz é trocada por essas reações aqui, essas reações de oxidação ou redução, que são exergônicas e liberam essa energia potencial química. Mas você veja, o sistema bioquímico vai continuar produzindo trifosfato de adenosina a partir do difosfato de adenosina e fosfato inorgânico e dinucleotídeo de nicotinamida e adenina fosfato reduzido, NADPH, vamos até chamar de NADPH, né? A partir do NADP+. No caso dessas sulfobactérias, não se usa H2O, usa H2S, como eu tinha falado aqui, o ácido sulfídrico, e aí libera o enxofre oxidado, tá? Esse S0 aqui no caso. Você veja até a equação do processo, é parecida com a equação da fotossíntese. Mesmo esquema, usa CO2 como fonte de átomos de carbono para ser usado em um ciclo de assimilação do carbono para produzir substâncias orgânicas, né? Que a gente exemplifica essas substâncias orgânicas como sendo glicose, tá? Usa H2S e essa energia aqui, que é a energia potencial química. Aí o processo gera água e enxofre. Inclusive esse aqui também pode ser convertido depois em íon sulfato. Tá? Então esse é um exemplo de quimiossíntese. O que é o fundamental entender aqui é o seguinte, duas coisas.
Essa parte aqui de conversão de energia e um ciclo de assimilação do carbono é praticamente a mesma coisa da fotossíntese. O fator primordial que muda é a fonte constante de energia, não pode ser a luz, é qualquer outra coisa, mas qualquer outra coisa aqui é basicamente reações de oxidação, redução exergônicas, vários tipos de reações diferentes, tá certo? Então essa é a quimiossíntese, isso é o processo, tá exemplificado. Agora nós vamos ver o ciclo do nitrogênio nesse contexto aqui, porque ciclo do nitrogênio, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, faz parte da matéria de ecologia e a matéria mais cobrada em provas em geral aí, na parte de biologia, é a ecologia. Então vamos dar uma olhada rapidinho no ciclo do nitrogênio, vendo essas nitrobactérias quimiosintéticas aí. Então vamos lá, pessoal, dar uma olhada aqui no ciclo do nitrogênio, ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que dentre esses ciclos aí é o mais importante. Eu recomendo você fazer esquemas para poder memorizar bem e entender também, né? Bom, então o negócio é o seguinte, os organismos eles precisam do elemento nitrogênio para poder construir, por exemplo, bases nitrogenadas, aminoácidos, que são moléculas que têm o elemento nitrogênio. O elemento nitrogênio aqui no nosso planeta, talvez ele esteja presente, né, a maior parte dele está presente na forma do N2, o gás N2 da atmosfera, que constitui inclusive 79% da atmosfera. Então, dentre os diversos gases que estão aí na atmosfera, oxigênio, CO2, vários outros, 79% é N2. Tá? Então, assim, é o gás que está presente em maior quantidade aí na atmosfera. Tem muito nitrogênio, então. Então, assim, tendo muito nitrogênio, o que você pensaria? Pô, então é só pegar esse nitrogênio direto aí do gás N2. Mas, infelizmente, quase nenhum organismo consegue fazer isso. Captar o nitrogênio direto aqui do gás N2 da atmosfera. Quem consegue, por exemplo, são chamadas bactérias fixadoras do nitrogênio. Que aí tem, por exemplo, gênero Azotobacter, só para citar um exemplo, de bactérias que vivem no solo. Elas conseguem captar o gás nitrogênio, aí usam ele, né, constroem lá as substâncias orgânicas delas que precisam do nitrogênio e acabam convertendo esse nitrogênio em amônio. Então gera amônio, vamos dizer assim, gera amônio, o NH3. Amônio é uma substância, um composto, vamos falar assim, que algumas plantas conseguem absorver, mas pouco, não é muito não. Então assim, para o nitrogênio estar em uma forma que seja prontamente assimilável pelas plantas, por exemplo, e aí os organismos, como nós, né, os heterótrofos, os animais, a gente adquire esses nitrogênios aí comendo a planta, por exemplo, o nitrogênio vai ter que estar na forma de nitrato, tá? O íon NO3-, os nitratos. Quem vai fazer isso são essas bactérias aqui, as bactérias dos gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter, chama de bactérias nitrificantes. Tá? O que elas fazem? Essas bactérias do gênero Nitrosomonas, que vivem no solo, vivem na água e tudo, quem tem aquário sabe que você tem uns testes lá, né? Para medir a concentração de nitritos e nitratos na água, porque o excesso pode ser poluente e danoso, né, para os peixes, para as plantas e tudo mais. Mas enfim, essas bactérias nitrosomonas, elas são bactérias quimiosintetizantes. Elas convertem a amônia em nitritos, mas nessas reações aí de oxidação e redução, é liberada energia potencial química, esse EPQ aqui. Aí essa energia potencial química é utilizada nas reações de síntese orgânica da bactéria. Tá? Esses nitritos que elas geram e liberam, por sua vez, eles vão ser captados e utilizados por essas outras bactérias aqui, as Nitrobacter, tá? O gênero é Nitrobacter. Então, Nitrobacter consegue converter nitritos em nitratos, tá? Em reações de oxidação e redução, e mesma coisa, essas reações aí, elas liberam energia potencial química para as sínteses orgânicas dessas bactérias, tá? Que são essas bactérias nitrificantes aqui desses gêneros. Nitrosomonas e Nitrobacter, que convertem amônias em nitratos, e aí os nitratos podem ser prontamente absorvidos pelas plantas e para os outros heterótrofos que se alimentarem das plantas, ou algum outro organismo autótrofo, alguma coisa assim. Tá? Eu botei essas setas azuis aqui, ó, voltando para amônio, só para lembrar do seguinte, né, excretas e os corpos, né, em decomposição, eles acabam gerando amônia de volta para o solo. Tá? Aí, né, por causa da ação de fungos e bactérias decompositoras lá. Por último, aqui no ciclo do nitrogênio, esses nitratos eles podem ser reconvertidos no gás nitrogênio, tá? Aí por outros tipos de bactérias, as desnitrificantes. Tá? Mas o fundamental de lembrar aqui, que aqui o contexto é quimiossíntese,
é que essas reações aqui, ó, das bactérias nitrificantes, elas são reações de oxidação-redução que liberam energia potencial química para essas bactérias usarem nas sínteses orgânicas delas. Tá? Então, além de ter que saber esses detalhes todos do ciclo do nitrogênio, é bom lembrar desse aspecto aqui relacionado à quimiossíntese também. Beleza? Então, qualquer dúvida, comentários aí embaixo. Falou, valeu, até a próxima!